Nossa adorável protagonista é Lumina Lanchu, e ela nasceu de um casamento arranjado sem amor. Tão sem amor que seu pai logo trouxe a amante para dentro de casa. E o filho dela, Endymion, logo após o falecimento de sua mãe. Então sim, Lumina foi descartada e abusada, talvez por karma. O conde e a condessa Lanchu faleceram em um acidente de carruagem, no qual apenas Endymion sobreviveu, além do tio de Lumina, Joseph Caevia. Ele se aproxima dela para apoiá-la como a próxima chefe da família. Ele usa palavras bonitas como "você pode confiar em mim" e "ser a chefe é algo que só você pode fazer", o que causa uma impressão duradoura em nossa garota de 12 anos, que anseia por amor. Depois daquele dia, Lumina ficou tão sobrecarregada com riqueza e atenção, que se esqueceu de Endymion e de como a casa deles era administrada. Joseph também a introduz ao mundo dos jogos de azar, o que a leva a uma vida de luxo e ao vício em álcool, fazendo com que ela tivesse alucinações. O tempo passa e Lumina, agora com 18 anos, aceita um casamento arranjado. Mas Joseph reconsidera ao descobrir que ela é uma Legion. Legions são pessoas que possuem habilidades extraordinárias e mudam sua aparência física quando as usam. Mas como a maioria dos Legions, desperta seu poder aos 5 anos de idade, e Lumina ainda não despertou dela. Joseph acredita que ela é uma Legion sem poderes, e por isso pretende vendê-la por um ótimo preço. Pior, todos os seus parentes concordaram com isso, deixando-a ansiosa e querendo escapar, mas ela simplesmente não conseguia se mover. É quando Joseph sorri e diz a ela que a esteve drogando o tempo todo, deixando Lumina em completo desespero. Quando ela se sentia impotente, uma pessoa veio em seu socorro, seu meio-irmão Endymion. Ele está sangrando por ajudá-la a escapar para a floresta, onde uma carruagem a espera, e antes de perder as forças, ele expressa seu alívio por ter cumprido seu dever como irmão dela. Quando ele está à beira da morte, Lumina desperta sua habilidade como uma Legion de cura, com lindas asas, mas é tarde demais, e ela se culpa por isso. Seus olhos parecem tão sem vida. Ela absorve o ferimento de Endymion, mas, de repente, um homem aparece, afirmando que o ferimento de seu irmão não tem conserto, e que o veneno em seu corpo se espalhou. Mas ele elogia suas habilidades de cura. Ele também menciona que ela poderia ter salvado o filho dele, e quando pergunta se ela ainda quer viver, seus olhos se enchem de raiva e desespero, porque ela genuinamente quer salvar Endymion e se vingar. Vendo a reação dela, o homem charmoso decide oferecer a ela outra chance na vida, mas apenas em troca de seu coração. Seja quem for, pode ficar com meu coração também. Lumina se vê em seu corpo de 12 anos, levando um tapa de sua tia, Teresa, durante o funeral de seu pai, o que a confunde. Mas ela percebe que, se aquele homem a fez voltar ao passado, ela jura não ser enganada novamente. E, para sua primeira vingança, ela dá um tapa de volta em sua tia e sorri, explicando que está apenas tentando ajudá-la a cair em si. Eu adoro como ela virou uma vilã na mesma hora. Ela então se aproxima de Endymion, de 10 anos, que está com a perna engessada por ter sobrevivido ao acidente, e vê como ele é maduro por guardar tudo para si, mesmo com seus pais amorosos tendo acabado de falecer. Lumina diz que quer se dar bem com ele, e embora possa parecer suspeita para ele agora, ela promete cumprir seus deveres como irmã dele. Ela não estava pensando com clareza quando conheceu aquele homem, mas agora ela percebe que era o Duque Lucius von Hart, o Legion mais poderoso vivo, e aquele que esteve envolvido no massacre das legiões. Embora ela não saiba os detalhes, ela acredita que Lucius fez algo com seu coração, e agora que ela pode usar seu poder de cura livremente, ela está ansiosa para encontrá-lo. Ela se lembra de estar em uma casa de apostas quando ouviu a notícia de que o filho do Duque Hart, que também era um Legion, enlouqueceu e morreu. Quando um Legion desperta seu poder, seja nobre ou plebeu, ele deve se registrar e servir ao Império, e o Duque Hart é um dos Legions mais conhecidos. Foi nesse momento que a cabeça de Lumina começou a latejar, e ela desmaiou. Foi então que suas asas apareceram, e foi assim que Joseph descobriu que ela era uma Legion, de volta ao presente mesmo depois do funeral. Seus parentes, incluindo aquele homem nojento, o Joseph,
se recusaram a sair da mansão. Ele se faz de bonzinho sugerindo que podem ir a uma loja para comprar vestidos, e nossa, que grande erro ele cometeu, porque agora nossa garota está mais do que pronta para limpar a carteira dele. Lumina começa a escolher as roupas melhores e mais caras, surpreendendo Joseph, mas a expressão dele indica: vou aguentar isso, porque logo vou pegar todo o seu dinheiro. Mal sabe ele, otário. É você quem está sendo enganado. Eu amo essa pequena golpista travessa. Depois de esvaziar a carteira de Joseph, Lumina sai de fininho para encontrar o Duque Hart e inesperadamente encontra um garoto muito charmoso. Ah, esse menino é uma gracinha, e tem tantos piercings. Joseph está chamando por Lumina, e o garoto entra em ação para ajudar. Ele dá um abraço nela e lança um olhar mortal para Joseph, o que faz o velho, falido e assustado, sair correndo. Depois disso, o garoto envolve Lumina em sua capa, antes de se despedirem, deixando-a muito grata por sua ajuda. Primeiro encontro, e ele já protege a Lumina. Depois, ela vai para uma taverna e procura imediatamente pelo Sr. Calvados o disfarce do Duque Hart, mas o servo afirma não saber de nada. Ela decide explicar melhor, dizendo que é uma Legion curandeira que não deseja revelar suas habilidades para a corte imperial. Ela sabe que o Duque tem interesse em Legions de cura, essa no Epo, mas o servo se recusa a acreditar nela. Então, ela usa o medidor de Legion no balcão para provar que não é uma golpista. A área inteira começa a brilhar, e borboletas começam a se materializar antes que o medidor quebre, o que deixa o servo espantado, que avisa rapidamente o Duque e fecha o estabelecimento. Após uma breve espera, o Duque entra na loja, parecendo um verdadeiro idol com aquela roupa e aqueles óculos de sol. Ele anda rapidamente até ela, fazendo-a se perguntar se ele se lembra de suas vidas passadas, mas, para sua surpresa, ele bate na mesa e pergunta onde ela conseguiu aquela capa. O servo gentilmente lembra ao Duque para baixar a voz, já que ele está falando apenas com uma criança. Isso ajuda o Duque a se acalmar, e ele diz que só está perguntando porque seu filho tem uma capa igual. O paizão usa óculos e o filho tem uns piercings bem legais. É família interessante. Enfim, ouvindo o Duque, Lumina percebe que ele não se lembra dela, mas isso não muda o fato de que seus interesses coincidem. Ele precisa dela para salvar seu filho, e ela precisa dele para derrubar Joseph e seus parentes. Antes de mais nada, o Duque quer testar seu poder de cura, então Lumina cura o corte em sua mão. No entanto, ele também descobre que o ferimento se transfere para ela, mas ela consegue se curar mais rápido que a maioria, e ela não pode trazer os mortos de volta à vida. Ele reconhece que as habilidades dela são raras, mas ele não entende por que ela foi atrás dele, então sugere que ela volte para casa, o que a leva a fazer uma proposta irrecusável dizendo que não só pode curar feridas, como também impedir que o filho dele perca o controle. Ela explica que, em troca de ajudar o filho dele, ela quer pegar emprestado o poder dele, até atingir a maioridade, porque agora que seus pais se foram, seus parentes estão brigando pelo controle, e ela quer que o irmão herde a família em segurança. Quando Lumina volta para casa, ela dá uma passada para ver Endymion e conta que os parentes deles estão ocupados tentando descobrir quem seria mais fácil de manipular. Ela menciona sua intenção de recusar todas as propostas, mas garante a ele que ele é livre para fazer as próprias escolhas. A bondade dela confunde Endymion, o que o leva a dizer que ela deveria odiá-lo. A verdade é que Lumina não tem boas lembranças de sua família, porque são todos uns problemáticos. Sua madrasta maltratava, seu pai a ignorava completamente, e sua mãe era tão obcecada pelo pai que a negligenciava, e ela ainda foi enganada por seus parentes, mas não por Endymion, a única luz em sua escuridão. Com isso em mente, ela sinceramente diz a ele que não o odeia de jeito nenhum e que ele é a única família que ela tem. Então agora ela não tem interesse em se tornar a chefe da família e vai se concentrar em ser uma pessoa mais contida, pois é, nada de jogos de azar, bebida e essas coisas nesta vida. Hoje, o Duque Hart faz uma visita à propriedade Lanchu, transformando Joseph e Teresa em cordeirinhos mansos, o que impressiona Lumina com o poder do Duque. O Duque então informa a todos que agora ele é o guardião de Lumina, o que leva Joseph a perguntar por quê, quando e como.
Mas o Duque não se dá o trabalho de explicar. Em vez disso, ele simplesmente afirma que admira a genialidade de Lumina e pretende casá-la com seu filho. Isso não faz parte do acordo deles, mas nossa garota dá uma risadinha, convencida de que é apenas uma piada para bajular seus parentes. Duvido que seja piada, queridinha. Como o novo guardião de Lumina, o Duque quer investigar o ambiente em que ela vive, começando por seu quarto, que ele descobre ser o sótão. A madrasta dela pode tê-la atormentado, mas o fato de seus parentes terem fechado os olhos para isso faz com que Joseph e Teresa pareçam especialmente culpados. Na mesma hora, Teresa tenta explicar que o quarto é apenas um quarto de castigo, o que faz nossa garota rir e comentar como a tia dela é cara de pau, de mentir de novo. Bem na cara dela. Adoro. Após a breve inspeção, o Duque descobre como a família dela é disfuncional, enquanto Lumina está simplesmente grata por ele ter aceitado ser seu guardião. Agora é a hora de ela fazer sua parte, e com apenas 6 anos até a morte do filho dele, ela pretende ir vê-lo e ficar por alguns dias para verificar a condição dele, e o Duque não vê problema nisso. Dentro da carruagem, o funcionário da taverna de antes avisa ao Duque que Lumina é uma criança bem suspeita e acha que ela pode ter alguma ligação com um médico. Ele pretende investigar mais a fundo e, em um instante, ele se transforma em sua verdadeira identidade, Brandon Muniz, o assistente do Duque Hart, e um Legion transmorfo, outro homem charmoso. Após a visita do Duque, Lumina ganha um novo quarto e consegue expulsar seus parentes, aconselhando-os a irem trabalhar. Com exceção de 2 insetos persistentes, Joseph e Teresa, a maioria das empregadas malvadas, incluindo esta empregada ruiva Samantha, tenta fazer amizade com ela agora, mas a Lumina decide não afastá-los, já que ela tem planos para eles. Planos para se vingar, obviamente. A Samantha é chamada de sem vergonha pela empregada, já que ela é uma valentona que até soltou um rato no sótão, o que fez a coitada da Lumina chorar. Quando ela contou para a madrasta, acabou apanhando o dia todo. A Samantha fica indignada, porque todos fingem que não maltrataram a garotinha, então elas brigam, até que uma empregada chega e informa que a Lumina caiu da varanda. O ferimento da Lumina não é grave, mas o Joseph acha que seria melhor dispensar todos os empregados para que, ele possa trazer a própria equipe. No entanto, a Teresa não concorda com a ideia, já que os empregados atuais são leais a ela. Nossa garotinha esperta adora ver eles brigando, porque, sinceramente, ela planejou tudo, garantindo que se machucaria, enquanto as empregadas estivessem fora, para que elas pudessem ser responsabilizadas, e então Damian aparece, ignorando os adultos, e indo imediatamente ver como a irmã está. Depois disso, ele pergunta o que ela quer fazer, o que dá a ela a chance perfeita de anunciar que vai demitir todo mundo, sem indenização e sem cartas de recomendação. A Samantha realmente acha que ficou próxima da Lumina e implora por misericórdia, mas fala sério. Que audácia! A Lumina corajosamente lembra ela de como a maltratou no passado, o que deixa a empregada arrepiada. A vingança é tão doce que está me dando diabetes. A condição de Endymion é grave. E como a Lumina também tem um ferimento na perna, ninguém vai suspeitar que foi transferido para ela. Então, ela decide curá-lo. Naquela noite, ela treme de dor, até que de repente ele pega a mão dela e pergunta o que ela fez. Ele tem certeza de que viu uma luz brilhante, e quando ele percebe que sua perna não dói mais, começa a suspeitar que a Lumina fez alguma coisa. Nossa garota não tem escolha a não ser contar a verdade sobre ser uma Legion, e como ele não acredita nela, ela decide mostrar suas asas. Ela é uma fada. E Damian, um garoto esperto, concorda em manter as habilidades dela em segredo, sabendo que revelá-las a colocaria em perigo. Ele também sabe que a queda dela da varanda faz parte do seu plano para demitir as empregadas que trabalham para a tia deles. O Endymion então dá um remédio para a Lumina, depois de descobrir que ela se cura mais rápido que todo mundo. O que significa que ela ainda está com dor agora. É o mesmo remédio que alguém deu a ela quando a madrasta a espancou violentamente por causa de um rato. E agora, ela não consegue deixar de sorrir com carinho, sabendo que foi ele o tempo todo. Esse garotinho é muito diferente dos pais dele, já que ele nunca se tornou mal,
mesmo depois que a mãe dele deixou claro que estava punindo a Lumina como vingança pelo que a mãe dela tinha roubado deles. É por isso que, quando a pobre Lumina gritava de dor por causa dos ferimentos, ele deixou o remédio para ela, e agora, olhando para trás, ele acredita que a Lumina tem todo o direito de odiá-lo. Hoje, a Lumina informa ao Endymion que vai visitar a propriedade Hart e ficar por alguns dias. Quando ela pergunta se ele quer ir para a academia, o garotinho responde que sim imediatamente e afirma que vai obedecê-la, o que a leva a esclarecer que é apenas uma sugestão e não uma ordem. Mesmo assim, Endymion concorda em ir para a escola, dizendo que não quer ser um fardo para ela. Ah, essa criança preciosa quer ser útil para a irmã, hein? Quando a Lumina finalmente chega à mansão Hart, ela é recebida pelo Duque, e seus óculos de sol, vendo o ferimento na perna dela, o Duque decide carregá-la no colo por todo o caminho até o escritório dele. O que a surpreende então, para aliviar a vergonha, ela mostra os doces que trouxe. O Duque parece estar gostando muito das sobremesas e Lumina consegue melhorar o clima. Então, é hora de seguir com seu plano, que inclui contar a ele sobre a dispensa de seus servos. Em seguida, ela pede que ele lhe recomende novas pessoas, o que é uma tarefa simples para o Duque. Com isso resolvido, é hora de curar o filho dele, que, segundo o Duque, está muito mal desde seu último surto. Em vez de se assustar, o Duque fica impressionado com a confiança de Lumina, enquanto ela lhe assegura que curar é sua especialidade. Mas agora, Lumina se arrepende de sua decisão anterior. Ao olhar para o garoto à sua frente, convencida de que ele é o mesmo que ela encontrou no beco. O garoto se inclina para mais perto e exige saber o que ela está fazendo ali, o que a leva a pedir que ele se afaste. Antes que possa se apresentar direito, ela explica rapidamente que está ali para ajudar com o seu tratamento. No entanto, isso leva a um mal-entendido que a faz pensar que o Duque não havia informado o filho antes. Embora ela queira explicar melhor, descarta rapidamente a ideia quando percebe algo incomum nele. Tocando seu rosto gentilmente, ela percebe que a febre dele está altíssima, o que a leva a suspeitar que a energia de fúria remanescente dentro dele precise ser estabilizada. Ela pega seu pulso e insiste para que ele vá para a cama, deixando-o confuso. Então, ela explica brevemente que precisa tratá-lo enquanto toca sua testa. Suas lindas asas se abrem e instantaneamente ele sente sua dor de cabeça desaparecer, como se tudo estivesse sendo lavado. No entanto, de repente, ela desmaia nos braços dele, fazendo-o suspirar. Depois que Brandon descobre que Lumina agora está com o filho do Duque, ele sugere que procedam com cautela, observando que o Império está focado em investigar legiões não registradas. E ele se lembra que Lumina deseja manter sua identidade em segredo da corte imperial. Enquanto eles ainda estão discutindo, Karagin, o filho do Duque, entra abruptamente na sala exigindo uma explicação. Enquanto bate na mesa de seu pai, Lumina finalmente acorda e se surpreende ao ver o Duque ao seu lado, que a informa que ela dormiu profundamente por 3 dias, o que a deixa atordoada. O Duque então a instrui a não tratar mais ninguém, exceto seu filho. Daquele momento em diante, enquanto olha para Lumina intensamente, ele custa a acreditar que ela possa realmente curar Karagin, cujo corpo não consegue suportar seu poder. Se Lumina continuar a apoiá-lo, ele provavelmente chegará à idade adulta em segurança e terá um controle mais estável sobre suas habilidades. Lumina então o informa que Karagin parece não saber nada sobre ela, mas o Duque, em vez disso, o pergunta se ela sabe sobre o massacre das Legions há 6 anos, o que a surpreende. Ela então descobre que Karagin estava lá durante um incidente, e ele afirma que uma mulher com cabelos cor de trigo e olhos rosa o ajudou. Essa descrição faz Lumina acreditar que a mulher era sua mãe, Chloe Lanchu, e ela se pergunta se sua mãe tem guardado um segredo dela. Será que sua mãe é uma Legion? O Duque então explica que, por ela se parecer com aquela mulher, ele acredita que Karagin acabará gostando dela. Depois, o Duque expressa sua gratidão por ajudar seu filho a superar uma crise, o que a faz sorrir. Percebendo a alegria de ajudar alguém, enquanto eles comem, Lumina fica surpresa ao ver o Duque acender um cigarro com uma criança literalmente ao seu lado. No entanto, parece que é apenas um pirulito.
porque sua falecida esposa não gostava do cheiro de tabaco. Ele então comenta com uma expressão séria que já despachou os novos criados e garantiu que eles cuidassem de tudo, deixando-a apavorada, achando que ele enviou assassinos para a casa dela. Não tenha medo, minha querida. O Duque apenas quis dizer que os novos criados foram designados para cuidar de toda a poeira em sua casa. O Duque então diz que, se ela desmaia toda vez que trata alguém, ela deveria ficar em sua mansão. E como ser o guardião dela não é o suficiente para mantê-la por perto, ele sugere que ela se case com o filho dele. No entanto, essa discussão terá que esperar, pois o Duque precisa sair para resolver assuntos urgentes. Então, ele designa Olivia, uma bela criada de cabelos vermelhos, para ajudar Lumina. Lumina decide dar um passeio pelo jardim do Duque, quando ouve uma jovem nobre forçando sua entrada na mansão, alegando ser a noiva de Kerrigan. Isso choca muito nossa garota, porque essa é exatamente a posição que o Duque propôs a ela. E a jovem nobre não é uma garota qualquer. Ela é Arabella Piaget Epigone Filovon Rembana. Eu acabei de flutuar. Dizer o nome dela é como lançar um feitiço. Enfim, a família imperial Rembrano tem 3 filhos, e apenas Arabella é uma Legion, por isso ela é bastante famosa. No entanto, segundo Olivia, a Casa Hart nunca fez um anúncio oficial sobre o noivado, então é basicamente uma declaração unilateral da princesa. Quando Arabella avista Lumina e descobre que ela é uma convidada do Duque, ela ordena que ela se aproxime. Depois que Lumina se apresenta, a princesa exige um chá com ela, como uma desculpa para entrar na mansão Hart. E claro, nossa garota não pode recusar o pedido de um membro da realeza. Assim que se acomodam, Arabella pergunta ferozmente a Lumina sobre seu relacionamento com Kerrigan, fazendo Lumina mentir e dizer que nunca conheceu o rapaz. Nesse momento, a criada de Arabella, Ava, chuta intencionalmente o carrinho de comida, fazendo derramar sobre Lumina. Enquanto isso, no campo de treinamento, Kerrigan está em uma longa luta de treino com um garoto de cabelo vermelho chamado Ash, que impressiona os cavaleiros por conseguir acompanhá-lo, mesmo não sendo um Legion. De repente, um servo chega para dar notícias de Arabella, o que Kerrigan ignora até ouvir que Lumina está com a princesa, fazendo-o interromper o treino e ir verificar a situação. Bem, o que está acontecendo no salão de chá? Lumina acabou de ter suas roupas encharcadas de chá, e ela sabe que a criada está se aproveitando da ausência de Olivia. Para provocar, Lumina percebe na hora que a criada está aprontando, mas, sinto muito, só que não, você mexeu com a garota errada. Sem pensar 2 vezes, ela joga o chá bem na cara da criada e, com um sorriso inocente, diz que sua mão escorregou. A princesa não consegue deixar de sorrir com a cena toda. Essa é a minha garota. Ela é doce, mas não a provoque. Kerrigan finalmente chega e, assim que vê o vestido de Lumina, ele ignora Arabella e pergunta por que ela parece uma batata encharcada. Arabella fica irritada porque percebe que Lumina estava mentindo quando disse que nunca tinha encontrado Kerrigan. Então, Lumina decide confiar que Kerrigan vai mentir com ela. Ela explica à princesa que, como está sob a tutela do Duque, os dois devem ter se encontrado brevemente antes e, felizmente, Kerrigan confirma. Ele imediatamente muda de assunto, perguntando à princesa por que ela invadiu sua casa e causou problemas, o que faz a princesa esclarecer que foi a Ava, não ela. A empregada tenta explicar que tudo foi um acidente e está confiante de que a princesa vai apoiá-la, mas, para sua surpresa, a princesa entrega tudo, dizendo que a viu chutando o carrinho de propósito. A princesa mostra sua decepção com Ava antes de encará-la com raiva e mandá-la embora. Que pirralha assustadora! Depois que a princesa vai embora, Lumina abre um sorriso e agradece a Kerrigan por sua ajuda mais cedo. Mas o rapaz apenas a aconselha a não se envolver com a família dele. Ele a avisa para não confiar em seu pai e revela que o Duque não apenas massacrou Delírios, mas também assassinou a mãe dela naquele dia. Não pode ser. Isso deve ser algum tipo de mal-entendido. No mesmo dia, Lumina compartilha com o Duque seu desejo de mandar o irmão para a academia e se gaba de um jeito fofo da inteligência de Endymion, afirmando que, se tiver a oportunidade, ele sem dúvida será o melhor da turma.
Seus olhos brilham enquanto ela olha para o Duque, dando a entender que quer mandar seu irmão para a academia para livrá-lo da influência da família deles. Mas como ela não tem poder, precisa da ajuda dele para isso. O Duque concorda em cuidar do assunto, o que agrada tanto a Lumina que ela o abraça por impulso. Ela o solta imediatamente e pede desculpas, mas o Duque não parece se importar. Na verdade, ele está tão grato por ela ter curado seu filho que veio visitá-lo pessoalmente. O Duque diz que Kerrigan não fala com ele desde que sua esposa, Iris, faleceu. O jeito que ele diz o nome da esposa exala amor. Então Lumina duvida que este homem poderia ter assassinado a própria esposa. Para aliviar a situação, ela presenteia o Duque com a flor de íris que ela colheu no jardim porque o escritório dele é muito sem graça. Isso faz o Duque ficar em silêncio, deixando-a ansiosa. Mas, para sua surpresa, este homem adora e até insiste que eles façam uma cerimônia de casamento. Imediatamente, ele quer muito que ela seja sua filha, muito mesmo. O Duque explica que, agora que a princesa Arabella viu Lumina, ela com certeza ficará de olho nela, já que Lumina certamente irá ver Kerrigan. Para o tratamento dele, o casamento é a forma de enganar a família imperial. Claro que, depois que o acordo deles terminar, eles podem simplesmente se divorciar. E ele garante que ela não precisa se preocupar com Karagin, pois está confiante de que Karagin aceitará o arranjo de bom grado, em vez de ficar noivo da princesa. Isso decepciona um pouco Lumina, já que, embora o Duque pareça estar protegendo, a Seiden, na verdade, a Seidenai está usando como um escudo, lembrando-a de que o relacionamento é puramente de negócios. O arranjo faz sentido, mas se tornar a esposa do filho do Duque Hart é uma questão muito diferente. E isso, sem dúvida, vai virar notícia. Ela quer recusar, mas ver a pensão do divórcio no plano do Duque a faz reconsiderar. O Duque aumenta ainda mais a aposta, adicionando mais zeros, e num piscar de olhos, ela topa tudo, porque, como ela poderia dizer não a isso? Ele encontrou o ponto fraco dela, haha. Sinceramente, eu também teria aceitado. Então vai buscar essa grana, rainha. A cerimônia de noivado é muito mais sinistra do que Lumina pensava, porque é um contrato que liga uma alma à outra, exigindo o sangue dela. Eles entram em uma sala super escura, e parece que eles estão prestes a iniciar algum ritual maluco para invocar um demônio ou algo assim. Com aquele círculo mágico e tudo mais, o Duque explica que o círculo mágico é baseado em magia antiga, o que é ilegal. Mas antes que a Lumina possa fazer qualquer pergunta, Kerrigan aparece em seu terno, todo branco, e pergunta se ela gosta dele já que eles vão se ver com frequência. Lumina sorri e declara que gosta dele, fazendo o garotinho corar, antes de dizer a ela que a situação deles é pior que um casamento arranjado, porque eles vão se divorciar quando forem adultos. A cerimônia começa com as duas crianças fazendo seus votos, enquanto derramam seu sangue em um cálice sagrado que se transforma em pedras carmesim. Olivia então prepara as joias, uma para o colar da Lumina e a outra para o brinco do Kerrigan. O Duque sorri enquanto diz que, sempre que Kerrigan precisar dela, Lumina será a primeira a encontrá-lo. Antes de ir para casa, Ash foi nomeado como guarda pessoal da Lumina, e parece que essa fofura é o filho da Olivia. Enquanto isso, na carruagem, Lumina se lembra de uma memória importante sobre nossa linda empregada Olivia Muniz, que, embora não seja uma Legion, é o braço direito de confiança do Duque Lucius. Ela é uma tenente capaz, mas também ficará conhecida como a traidora do Duque. O que não, mamãe querida? Olivia está se reportando ao Duque. Mas parece que Lumina a conquistou, porque agora ela está gritando de alegria sobre o quão adorável a nossa garota é. E isso faz o Duque bater na mesa porque é um comportamento muito incomum para ela, o que faz Olivia ficar séria, declarando que não viu nada suspeito. Antes de devolver a pergunta a ele, pois ela percebe que ele amoleceu, ele até guarda a flor que Lumina lhe deu, o que o faz ficar sério. Mas apenas para avisá-la, para não chamar Lumina de Landishuo novamente e se referir à sua nora adequadamente. Lumina pode não ter um pai amoroso, mas foi abençoada com um sogro que a adora. O Duque Lucius tem 2 assistentes em quem ele realmente confia: Olivia, que trabalha abertamente, e Brandon, que opera nas sombras.
Curiosamente, os dois são na verdade um casal. Ao voltar para casa, Lumina encontra a propriedade impecável e os novos servos, particularmente o mordomo Harold, incrivelmente amigáveis. Sua primeira tarefa do dia é encontrar seu tio e sua tia e dizer-lhes sem rodeios para saírem de sua casa. Naquele momento, eles agem como se estivessem preocupados em deixá-la sozinha, mas pessoal. Como vocês chamam ajuda indesejada? Sim, se chama intromissão. Então é melhor eles fazerem as malas. Lumina continua dizendo que Endymion irá para a academia Venture enquanto ela se casará com Kerrigan von Hart, o que surpreende tanto Joseph quanto Teresa. Ela também afirma que aprenderá a administrar a família deles sob a supervisão do Duque. Em resumo, ela não precisa deles e manda os servos os arrastar para fora. Teresa jura que Lumina nunca será capaz de lidar com as coisas sozinha, o que faz nossa garota dar um sorriso malicioso, enquanto promete audaciosamente que viverá melhor do que qualquer outra pessoa, deixando-a simplesmente assistir para a vereadora rasa, rainha, e adeus, perdedores. Hoje é o dia da prova, e a irmã mais velha está se sentindo mais nervosa do que aquele que vai fazer o teste. Mas tudo muda quando ela conta a novidade de que acabou de se casar. O rosto de Endymion mostra uma expressão de horror, mas ele não pode fazer mais perguntas, porque sua prova vem primeiro, então ele entra parecendo desanimado. Querida, você está tentando fazê-lo reprovar na prova. Agora o coitado não vai conseguir se concentrar de jeito nenhum. Como a prova levaria algum tempo, Lumina decide passear com Ash, mas a verdade é que ela só quer conhecer esse futuro mestre espadachim. Ela também está muito curiosa sobre a família Munez, porque em sua vida anterior foi uma grande notícia que eles eram traidores. Mas Ash não recebeu nenhuma punição, o que é estranho. Ash, por outro lado, recebe uma ordem do Duque para vigiar Lumina de perto e reportar a ele. Durante a caminhada, Lumina percebe os olhares curiosos das pessoas que continuam olhando para os jornais delas, então ela acha que seria uma boa ideia comprar um para si mesma e ver o que está acontecendo. Para sua surpresa, ela vê sua foto na manchete junto com a história sobre seu casamento com Karagin. Ou em um beco suspeito, um paparazzi com uma câmera avançada está tirando fotos de Lumina para faturar uma grana alta. Quer dizer, eles têm óculos de sol, então por que não colocar uma câmera com uma tela, né? Afinal, isso é fantasia. Assim que Ash percebe o paparazzi, ele joga a câmera para longe e ela cai nas mãos de Lumina. Mas nossa garota fica furiosa quando o cara chama Ash de Kelton, que é uma palavra ofensiva para insultar uma criança, nascida da união entre um cidadão imperial e um membro de uma tribo nômade. Lumina reconhece o paparazzi como Jack Ta, um atual repórter estagiário, mas ela sabe que no futuro, esse cara se tornaria o pior na indústria da mídia, vendendo imagens com histórias falsas. Luna sabe que mesmo que ela quebre a câmera de Jack agora, ele vai simplesmente comprar outra e continuar com suas atividades perversas, mas isso não significa que ela vai deixá-lo impune por insultar Ash. Ela deixa Ash bater em Jack até ficar satisfeito, mas como ele parece estar acostumado com isso, ela decide fazer isso sozinha, e chuta Jack no melhor lugar com um acerto crítico daqueles. Tô orgulhosa de você, querida. Depois disso, Lumina vai às compras para Endymion e dá a Ash uma caixa de sobremesas que ele estava de olho há um tempo, que ele aceita com prazer. Eu queria poder ver esse garoto durão sorrir. O exame finalmente acabou, e adivinha qual é a primeira coisa que sai da boca de Endymion? O casamento de Lumina. Parece que ele estava ansioso para saber de todos os detalhes. Então, enquanto estão na carruagem, Lumina conta que seu casamento é com Kerrigan. Endymion começa a bombardeá-la com perguntas como: eles estão namorando, Karagin se declarou, e ele prometeu dar o coração a ela, deixando a irmã mais velha sem escolha, a não ser fingir que está apaixonada por Karagin. Se é amor de verdade, então Endymion se sente um pouco impotente, mas ele a lembra que leva tempo para um homem revelar sua verdadeira natureza, quase como um velhinho cheio de experiência. O irmãozinho em modo protetor. Que fofo! Quando eles chegam em casa,
Endymion começa a desembrulhar os presentes que Lumina escolheu, e ele parece envergonhado por receber um ursinho de pelúcia dela. Ela menciona que ele pode levá-lo para o dormitório da academia assim sempre que se sentir sozinho, ele pode simplesmente apertar o corpo do urso para ouvi-lo dizer eu te amo. Há um grande burburinho sobre os nobres ultimamente, especialmente com a recente prisão daqueles que tentavam lançar um negócio envolvendo magia negra. Parece que nossa garotinha está de alguma forma ligada a isso, mesmo que não diretamente. Na verdade, ela ofereceu a Jack informações exclusivas sobre Carmela, uma famosa cantora de ópera, que está tendo um caso com um nobre. Jack deve ter seguido Carmela e descoberto que o amante dela está envolvido em pesquisa de magia negra. Em sua vida anterior, um bom jornalista noticiou isso, mas como as pessoas envolvidas são nobres de alto escalão, a coisa não acabou bem para ele. Por isso Lumina decidiu passar o furo para o Jack, para que ele tivesse que lidar com as consequências. Foi como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto isso, Endymion ainda está preocupado com o casamento de Lumina e promete que, se ela se machucar, ele estará lá para protegê-la sem hesitar. Para conseguir isso, ele entende que precisa ganhar poder para enfrentar a Casa Hart e deseja retribuir sua dívida com ela, sendo um irmão que pode ajudá-la. Ele é tão dolorosamente maduro para uma criança de 10 anos. Eu só quero dar um abração nos dois. Mesmo com as distrações durante a prova, Endymion gabaritou o exame da Academia Nigiri e agora está indo para a escola, com seu ursinho de pelúcia rosa guardado na mochila. 2 semanas depois, Lumina visita a propriedade dos Hartcran e surpreende o Duque ao chamá-lo de pai. Isso deixa o Duque confuso no início, mas parece que ele está gostando agora, enquanto carrega Lumina para o novo quarto que ele preparou para ela em Kerrigan. É tão grande e luxuoso que nossa garota se recusa a aceitá-lo imediatamente, porque, você sabe, ela é uma pessoa contida, ela tem medo de que, se voltar para essa vida, se tornará gananciosa e repetirá o erro que cometeu em sua vida anterior. Então, ela afirma que quer um sótão. Isso leva o Duque a explicar que, com tantos olhos sobre ela e Kerrigan, é melhor que eles fiquem no mesmo quarto e que fazer sua nora morar em um sótão é ruim para a imagem dele. Como o Duque insiste, Lumina decide aceitar e aproveitar o que lhe foi dado. Enquanto tomam chá, Olivia finalmente revela a Lumina que ela não é uma empregada, mas sim a assistente do Duque, levando nossa garota a dizer que não importa quem ela é, porque ela a adora do jeito que ela é. Lumina está muito curiosa para saber por que essa mamãe querida, em quem ela não vê nada de suspeito, acaba traindo o Duque. Lumina não conseguiu nenhuma informação de Ash, então ela se prepara para perguntar diretamente a Olivia, mas se distrai quando Olivia lhe dá um ingresso para a ópera, como um pedido de desculpas. Duque Hart e Lumina acabam de sair da carruagem para ver a ópera juntos, e todos os olhares se voltam imediatamente para eles. Lumina percebeu assim que Olivia lhe entregou os ingressos, que este era um plano inteligente para influenciar a opinião pública a seu favor, já que todos suspeitam de seu casamento rápido com Kerrigan. Ir à ópera com seu sogro demonstrará a todos que eles são realmente próximos, fazendo Lumina elogiar as habilidades de Olivia como assistente enquanto assistem à peça. Olivia conta que a ópera é inspirada na história de amor do Duque, o que deixa Lumina animada para assistir, enquanto expressa sua curiosidade sobre a história dele. O Duque tira os óculos de sol, revelando seus impressionantes olhos vermelhos. Ele menciona que todos, incluindo seus companheiros de legião, tendem a evitá-lo por causa de seus olhos, mas Iris foi a única que o aceitou. E ele continua falando sobre ela com um sorriso no rosto. Eu nem consigo brincar de tomar o lugar dela. Lucius, meu caro, ainda é tão profundamente apaixonado por sua esposa. Quando Lumina vê Olivia saindo da sala, ela decide segui-la, dizendo que vai apenas ao banheiro. Assim que Lumina vê Olivia, ela decide ir até ela, mas porque sente que há algo de estranho com a mamãe querida. Lumina com certeza percebe que ela não é Olivia, então ela a confronta para que ela conte a verdade sobre quem realmente é. Lumina está confusa, mas tudo o que sabe é que Olivia é uma ilusão, o que faz Olivia dar uma risadinha antes de transformar sua aparência no charmoso Brandon. Lumina fica ainda mais chocada quando percebe que Brandon é o marido de Olivia e o pai de Ash. Brandon então diz que é um mestre dos disfarces.
se transformando desde os atores da ópera até um velho assustador de capuz. Isso faz Lumina se perguntar quem é aquele velho, e se Brandon já seria avô, o que faz Brandon pensar que Lumina não reconheceu o rosto do doutor. De repente, os braços dele começam a derreter em uma substância preta, fazendo-a querer chamar o Duque imediatamente. No entanto, ele a impede rapidamente, dizendo que está sob uma maldição. A única restrição da maldição é que ele morrerá se o Duque descobrir sua condição, o que o doutor que o amaldiçoou deixou bem claro. Alguns dias antes, Brandon estava cumprindo uma missão quando um homem de capuz o abordou, e quando se deu conta, ele estava em um quarto escuro, fedendo a produtos químicos e sangue. Brandon olhou para sua frente e viu o doutor que o Duque vinha tentando caçar desesperadamente. O doutor afirmou que o havia envenenado e que, para conseguir o antídoto, ele precisava trazer os documentos sobre magia antiga que o Duque Hart pesquisou. Se ele não os entregasse em uma semana, enfrentaria consequências terríveis. Quando Brandon menciona que não tem coragem de contar a Olivia sobre o que aconteceu com ele, Lumina tem certeza de que, com os instintos afiados de Olivia, ela acabará descobrindo a verdade. Ela finalmente montou o quebra-cabeça. O motivo de Olivia ter traído o Duque foi para salvar o marido. Lumina pega uma amostra da gosma, antes de declarar que talvez consiga o antídoto para ele, mas que vai custar algum dinheiro. Hoje, os dois fingem que vão sair para comprar um presente para o Duque, mas, na verdade, eles estão indo para os bairros pobres, onde mora a única pessoa que pode salvar Brandon. Em sua vida passada, o homem que morava ali era aclamado como um gênio da medicina com ervas, mas depois descobriram que tudo o que ele fazia era na verdade obra de sua enteada, Erica. Infelizmente, a garota perdeu a vida por causa dos abusos do padrasto e nunca teve a chance de ver suas conquistas reconhecidas em seu nome. Quando eles entram na casa, Lumina presencia a violência e rapidamente estende a mão para Erica, enquanto Brandon cuida do agressor violento. Depois disso, Lumina, toda animada, elogia a Erica por seus remédios incríveis, o que deixa Brandon confuso, pois, como alguém que trabalha nas sombras, ele nunca ouviu falar de algo assim. Lumina então mostra a gosma preta para Erica e explica que é um slime que não consegue manter sua forma, também conhecido como Sr. Brandon. Ela dá a Erica 3 dias para encontrar a cura e, se conseguir, promete a ela um futuro brilhante. Eles não têm tempo de comprar um presente para o Duque, mas não se preocupe, nossa mocinha acaba de pensar no presente perfeito, um desenho dela. Bom, para Lucius parece um monstro, mas quando ela diz que é um retrato dele, ele pega o desenho e diz que adorou. Ele até pede para ela fazer mais um pedido simples que nossa mocinha aceita na hora. Que fofos! Hoje, Brandon se disfarça de Hannah, uma das empregadas, e agradece Lumina por permitir que ela visite sua família. De lado, Ash presta muita atenção quando Lumina diz que quer acompanhar Hannah para o reencontro e ver sua família. Eles acabaram de chegar de trem hoje, mas antes de qualquer coisa, Brandon, que está disfarçado de Hannah, conta a Ash sobre sua identidade e diz para ele entrar na onda. A pessoa que eles vão encontrar hoje é a irmã de Hannah, que na verdade é apenas a Erica. No entanto, como Ash é os olhos e ouvidos do Duque, eles precisam continuar com a farsa para poderem começar a falar de negócios. Lumina instrui Ash a comprar para ela a famosa torta de ovo, o que ele aceita, já que o pai dele está presente, para manter nossa garota segura. Erica se mostra surpresa ao descobrir a identidade de Lumina, agora que Ash saiu, mas ela os assegura com alegria que completou a cura. Lumina é grata a Erica, pois ela deve ter passado noites em claro por dias para encontrar o tratamento. Mas essa garotinha genial insistiu que foram os 3 dias mais felizes de sua vida. Erica também revela que sua mãe decidiu terminar o relacionamento com seu padrasto abusivo, o que deixa Lumina muito feliz, e ela garante que Erica poderá fazer a pesquisa que ama pelo resto da vida. Lumina pede apenas um favor, que, quando Erica se tornar bem-sucedida, ela priorize os pedidos dela, mas para Erica, isso nem se discute, pois ela está mais do que feliz em retribuir a gentileza de Lumina. Nossa garota acabou de conseguir uma carta na manga,
Lumina sem dúvida terá uma boa vida com sua pensão após o divórcio de Karagin. Mas o futuro é imprevisível demais, e por isso ela precisa da ajuda de Brandon para ganhar poder, para sua vingança. Então, ela decide usar o remédio como moeda de troca, dizendo a Brandon que se ele tomar o antídoto e sobreviver, ele deve trabalhar para ela. Isso não é de forma alguma uma ameaça. Ela genuinamente quer um relacionamento baseado em confiança, o que leva Brandon a entender que Lumina espera que ele atue como um agente duplo. Não se preocupe, senhor, nossa garotinha esperta não tem a menor intenção de se voltar contra o Duque. Tudo o que ela quer é alguém capaz ao seu lado, com quem ela possa agir livremente. Brandon quer saber como Lumina sabe sobre o codinome do Duque, Calvados, mas ele começa a sentir dor novamente, então Lumina o aconselha a tomar o remédio antes que Ash o veja. Ou ele se recupera e trabalha para ela, ou ele mantém seu segredo e morre. Com o rosto muito animado, ela diz, "Iolo", e o encoraja a ter confiança como a mestra na aposta que ela é. Quando Ash chega, Lumina lhe oferece as tortas, enquanto Brandon permanece agachado no canto. Depois de um tempo, Brandon sorri e se aproxima deles, indicando que o remédio funcionou, e ambos ficam aliviados, enquanto o pequeno Ash simplesmente admira a consideração de Lumina. Eles estão a caminho de casa, quando o colar dela brilha e a transporta para um beco, onde Karagin está encharcado de chuva e coberto de feridas. Parece que ele tem memórias desagradáveis de chuva, porque estava chovendo quando sua mãe faleceu tragicamente na sua frente. Ele então começa a entrar em pânico e, como numa cena de dorama, Lumina docemente o cobre com seu guarda-chuva amarelo. Isso acalma Karagin, e ele comenta que Lumina se parece com a pessoa que o salvou no dia do massacre da Legião. Desculpem, pessoal, não vamos saber mais sobre seu passado trágico, por enquanto, porque Lumina está preocupada com a febre alta dele. Ela está confiante de que pode curá-lo facilmente agora que tem comido e dormido bem. Mas curar Karagin faz seu coração doer tanto, as feridas se transferem para ela. E ela acaba desmaiando quando chove. O Duque continua em seu quarto enquanto Karagin foge, mas desta vez, o garotinho volta encharcado, carregando a Lumina desacordada. Essa é a primeira vez que Kerrigan volta para casa, sem ser forçado, e ele não entende por que a Lumina, que tem a habilidade de transferir seus ferimentos, se casaria com alguém como ele. Ele então a ouve falando sobre Endymion enquanto dorme, o que o assusta, e o faz pensar demais na possibilidade de que esse seja o cara de quem ela realmente gosta, deixando chateado. "Ah, seu bobinho! Esse é o seu cunhado." Do nada, a Lumina começa a tossir flores. Já é de noite quando Lumina acorda, e ao ouvir Karagin resmungar, ela se apressa em esclarecer que não costuma desmaiar. É que ele é um caso especial. Ela pergunta na lata se ele está preocupado com ela, e conta que é a primeira vez que alguém coloca uma toalha molhada nela, quando está doente. Ela então agradece, o que o faz corar de um jeito fofo, antes que ele mude de assunto e mostre a flor branca para ela, que ela vomitou, deixando-a bem confusa. Ela não vomitou só uma vez, mas mais do que isso, então ele decidiu levar ao médico para que fosse examinado. HMM. Isso é muito estranho. Ele estava prestes a chamar o médico, mas ela o convenceu a descansar por aquela noite e a dormir ao lado dela, porque afinal o quarto é dos dois. Parece que Karagin não está esperando por uma noite tranquila, então ele pergunta sem rodeios sobre o Endymion. E ainda pergunta se ela gosta desse cara. Para surpresa dele, Lumina abre um sorrisão ao confirmar, deixando-o pensativo. Se amar duas pessoas é algo normal para a família Lanchu. Quando ela menciona que Endymion é seu irmão mais novo, ele fica super envergonhado e parece aliviado. Ele rapidamente a ajeita na cama e se vira, corando, o que não passa despercebido pela nossa garota. O dia termina sem mal-entendidos, e eu adoro que o Kerrigan é o primeiro a acordar. Surpreso por ter realmente conseguido dormir, já que ele não dormia bem na mansão desde a morte de sua mãe. Ele então dá uma olhada no rosto da nossa garota adorável, chamando-a de problemática enquanto cora. O médico afirma que Lumina está completamente recuperada, e assim que eles saem do quarto, Lumina vai abrir a janela, dando a entender que, mesmo chovendo, eles precisam de circulação de ar.
Ela então o convida para chegar mais perto para ver o arco-íris e descreve como, mesmo quando o céu está coberto por nuvens sombrias, ele ainda é azul no fim das contas, insinuando que a escuridão é apenas um momento passageiro. Com um sorriso caloroso, ela pergunta se ele acha o céu bonito, mas tudo que ele consegue fazer é encará-la e dizer que sim. Ele é. Que dorama é esse? Eu acabei de notar que os brincos vermelhos dele são borboletas. Brandon está agora se reportando ao Duque, que parece péssimo por causa da chuva sem fim. Brandon confirma que Lumina não tem nenhuma ligação com o médico, e como uma legião de cura é extremamente rara, ele teme que o médico tente alguma loucura de novo, assim como 6 anos atrás. Na verdade, o médico é tão obcecado por legiões que sequestrou Kerrigan, junto com Iris, que não tem poderes, mas estava com filho na época. Então, acontece que o médico está ligado à morte dela. Mas, desculpa aí, gente, sem mais informações por enquanto. Naquela noite, Hannah entra no quarto do garoto e diz que é hora de trocar as roupas da Lumina. Então, Kerrigan sai imediatamente, fazendo Hannah se transformar em Brandon. A maldição do doutor em Brandon expira hoje, e quando o relógio bater meia-noite, eles saberão se ele morrerá ou se o remédio foi eficaz o suficiente para quebrar a maldição. Enquanto esperam, Brandon decide falar sobre sua família e como Ash é seu segundo tesouro, depois de Olivia. A verdade é que Olivia se declarou e o pediu em casamento, o que o chocou, porque quem amaria uma pessoa sem rosto? Ele se lembra de como Olivia estava deslumbrante naquele momento e de como foi se sentir o homem mais feliz do planeta. Isso faz Lumina se perguntar por que ele não está com sua esposa agora. Mas o coitado está com muito medo de ver sua esposa triste se algo der errado esta noite. Os homens desta casa são completamente apaixonados. Quando o relógio bate meia-noite, Lumina sorri calorosamente para Brandon, parabenizando-o por ter sobrevivido. Brandon sorri aliviado, e embora tenha perdido a aposta deles e prometido ser seu ajudante, ele jura nunca trair o Duque por ela, pois o Duque o salvou quando o doutor o capturou na infância. Ele então decide avisá-la sobre o doutor, porque aquele louco não hesitará em fazer experimentos em uma pessoa viva. Depois disso, ele se transforma na imagem do doutor e a avisa que, se ela o encontrar, deve fugir imediatamente. Enquanto isso, no Palácio Imperial de Rembrana, Arabella vai ver seu segundo irmão, Eliotó, que parece se assemelhar à versão jovem do doutor. Arabella reclama com o irmão sobre Kerrigan ter se casado com uma desconhecida, o que faz Elliot se sentir mal por ela porque a pessoa que ela amava agora tem dona. Isso a faz lançar um olhar de desentendimento, pois a única razão pela qual ela está furiosa é porque Kerrigan se casou com alguém que não era ela, uma princesa. Arabella é uma criança mimada que sempre consegue o que quer, seja um objeto ou uma pessoa, e ela considera Kerrigan como sua propriedade. Mas, desta vez, o pai deles aceitou o casamento, então ela não pode fazer nada a respeito. Ela não gosta de como o pai deles, o imperador, tem medo do Duque Hart, e até levou uma bronca por se intrometer nos assuntos da família dele, o que levou Elliot a lembrá-la de que o Duque é capaz de matar o próprio pai e a esposa, o que significa que ele não tem sentimentos, e é por isso que o pai deles tem receio dele. Elliot então pergunta se ela falou sobre sua frustração com o irmão mais velho deles, Marcel, mas o irmãozão simplesmente a aconselha, dizendo que há muitos outros peixes no mar, o que a irrita. É por isso que Arabella prefere Elliot, já que ele é alguém que não hesitará em ajudá-la, como agora, quando ele diz a ela que encontrará uma solução para seu problema com Kerrigan. Elliot é conhecido como o Príncipe Falho, e todos o evitam por causa de um evento que o deixou com uma deficiência para o resto da vida, que dificultava seu andar. Até sua falecida mãe se distanciou dele, e sua reputação como príncipe decaiu. Mesmo assim, Arabella o considera o melhor irmão do mundo. Kerrigan mudou porque ele não foge mais de casa e ocasionalmente faz coisas estranhas, como dar flores para Lumina sem motivo algum. Ele também a segue em suas caminhadas, fazendo com que ela o compare a um gato de rua. Se ela se aproxima, ele vai embora. Mas, se é ignorado, ele se aproxima. Que fofinho!
Lumina ensina a Kerrigan um truque com flores. Então ela pega uma e bebe seu néctar, o que o surpreende muito, e então ela coloca uma na boca dele, o que o deixa corado. Mas o faz se perguntar se a família dela é tão pobre, a ponto de ela ter que comer flores. Nobres não costumam tocar em flores, então ela explica que fazia isso quando era mais nova. A verdade é que sua madrasta sempre inventava motivos para puni-la, pelas menores coisas. Havia vezes em que ela ficava sem comer o dia inteiro, e simplesmente aguentava, até que uma noite, ela sentiu um cheiro doce nos arbustos lá fora. A fome pode enlouquecer qualquer um, não é? Ela saiu, e o sabor do néctar pareceu tão doce que trouxe lágrimas aos seus olhos. Mas agora, provando de novo, ela percebe que não era tão doce quanto se lembrava. Coitadinha! Não é de se espantar que ela tenha sido facilmente enganada, com tão pouco afeto em sua vida anterior. Enfim, Lumina diz que sabe que Karagin vai deixar a mansão em breve, porque ele despreza o pai, e ela o entende, porque também conhece o sentimento de ódio. Pode haver um mal-entendido entre Karagin e o Duque, mas ela diz que ódio é ódio. Além disso, não estava no contrato que ela deveria ajudar os dois a se darem bem. No entanto, ela o lembra de não apanhar de novo. E com um sorriso, promete a ele que, se ele sentir que ninguém vai ajudá-lo, é só pensar nela, e ela irá até ele num instante. Definitivamente mais doce do que aquelas flores. Lumina e Karagin têm passado um tempo juntos todos os dias, e, hoje, ele discute o contrato de divórcio, para quando atingirem a maioridade, mas ele quer que eles se separem agora mesmo. Ele garante que cuidará dos trâmites legais, mas não, senhor, você pode achar que está ajudando. Mas um divórcio antecipado implica em quebra de contrato, o que também significa nada de pensão. Ela se recusa veementemente a se divorciar, enquanto ele explica que está fazendo isso por ela, porque acredita que o pai dele vai matá-la a qualquer momento. Com o tilintar do dinheiro em sua mente, ela abre um largo sorriso, admitindo que gosta muito dele. Mas ele ainda desconfia dela, se perguntando do que ela gosta nele. Ela diz que gosta da aparência dele. Antes de fazer um coração com as mãos e soltar frases clichês como "Minha vida se iluminou quando te conheci" e por aí vai. Ele a interrompe na mesma hora, quando uma empregada chega com uma carta da princesa Arabelle, convidando-a para uma festa do chá. Lumina entende que esta não é uma festa do chá qualquer, mas uma oportunidade para humilhá-la. Só que, pelo que vimos até agora, nossa garota sabe se defender, então não se preocupem. Brandon pensa a mesma coisa. Por isso ele se recusa a deixá-la usar as roupas de seu guarda-roupa, afirmando que a festa do chá será um campo de batalha e que ela deve estar mais do que preparada. Como braço direito do Duque, Brandon afirma que Lumina é um membro de ambas as famílias, Hart e Muniz, então ela não merece nada menos que o melhor. Antes, ela não tinha amor, mas agora tem 2 pais. Isso faz Lumina se sentir um tanto estranha, porque seu coração começa a acelerar e ela sente um arrepio. Querida, isso é amor paterno. Aproveite. Seus pensamentos são interrompidos quando Brandon explica que a flor que ela cuspiu da última vez ele pegou uma e deu para Erica, na esperança de que ela possa encontrar algo além dos médicos comuns. A forma como ele trabalha sem que precisem pedir o surpreende, e ela fica aliviada por tê-lo do seu lado. Ela então o instrui a entregar um bilhete para Erica sobre um novo remédio que ela deseja desenvolver, o que desperta o interesse dele, mas isso fica para depois, pois ela tem uma primeira tarefa para ele. Ela quer uma identidade falsa, um nome que não levante suspeitas, mesmo que ela se torne extremamente rica, o que o leva a propor que, se ela precisar transferir fundos, deveria simplesmente pedir ajuda ao Duque, porque ele é um especialista na área. No entanto, ela afirma que quer ganhar seu próprio dinheiro sem laços com a família Lanchu, porque tudo eventualmente irá para Endymion, e sem laços com a família Hart também. Assim, quando ela obtiver um nome falso, ela poderá apoiar formalmente a pesquisa de Erica. O pedido de Lumina é complicado, mas Brandon diz a ela que pode resolver, o que a leva a oferecer-lhe uma recompensa generosa por seus esforços. Após as discussões de negócios, o papai número 2 passa 2 dias comprando vestidos com a Lumina,
para garantir que ela esteja bem preparada para sua batalha. Quando ela chega em casa hoje, Kerrigan insiste para que ela recuse o convite, porque ninguém jamais diria nada a ela agora que é um membro da família Hart. É exatamente por isso que ela está tão confiante em ir. Se ela ainda fosse Lumina Lanchu, ela certamente recusaria, mas não agora que ela é Lumina von Hart. Isso leva Kerrigan a questionar novamente se a família dela é realmente pobre, levando-a a explicar que seus pais a forçaram a passar a vida em casa, sem amigos. No entanto, ela então emenda com uma pergunta: "Você precisa mesmo saber... Ai, desculpa. O garoto, você tocou na ferida." Felizmente, uma empregada chega para aliviar a tensão, mas Kerrigan é esperto o suficiente para perceber que Lumina estabeleceu um limite entre eles. Desde que se casaram, ninguém da família de Lumina os visitou, e ele admite que simplesmente escolheu ignorar isso. Mas agora decidiu que quer conhecê-la melhor. Esses dois com certeza vão quebrar as barreiras um do outro, então, vão com calma. Hoje é a festa do chá, e Brandon está radiante, já que Lumina está deslumbrante em seu vestido dourado e carmesim. Eu concordo totalmente, Ash será o guarda de Lumina hoje. Mas quando eles chegam, não há ninguém como ela esperava. Parte do joguinho da princesa, ela pergunta a Ash que horas ele acha que a princesa vai chegar. E ele simplesmente responde que pode haver um pequeno atraso na preparação da princesa, o que a surpreende, porque este garoto inocente é tão diferente de seus pais astutos. Para aproveitar ao máximo tempo, eles fazem uma aposta com Ash. Ele aposta que a princesa chegará em 10 minutos, e Lumina aposta na chegada da princesa em 1 hora. Para tornar as coisas mais emocionantes, esta pequena profissional de apostas quer arriscar 10 moedas de ouro, o que Ash aceita, mas nossa garota faz uma promessa de que esta é a primeira e única aposta deles, porque o jogo pode ser viciante. A princesa e suas seguidoras chegam exatamente 1 hora depois do programado, e ela está ansiosa para ver como Lumina vai reagir, mas para seu choque nossa garota sorri radiante. Arabella fica irritada que seu plano não está funcionando, enquanto Lumina está simplesmente radiante por ter ganhado a aposta contra Ash. Provocando a raiva dela, hahaha, a batalha começa quando as outras jovens se apresentam e se referem a Lumina como Lumina Lanchu, porque ela não usa aliança. Isso leva Lumina a lembrá-las que seu casamento com Karagin foi totalmente aprovado pelo imperador, e ela pergunta se elas têm alguma objeção ao casamento. Isso deixa as damas apavoradas, que rapidamente se dirigem a ela da forma correta. Vitória no primeiro round. Para a próxima rodada elas fazem Luma provar o chá primeiro. E como é a festa do chá da princesa, nossa garota tem certeza de que não há veneno. É só um truque bobo de usar um chá super amargo que só os mais velhos apreciam. Depois de tomar um gole, Lumina sorri e diz que adora, porque é chá de Benamote. Ela até prepara o chá para elas, o que surpreende as outras garotas. Lumina sabe fazer isso, pois sua madrasta entediada a obrigava a ter aulas, e depois a espancava assim que o professor ia embora. Por isso, preparar chá é uma tarefa simples para ela. Então, Arabelle finalmente se pronuncia, pedindo para Lumina ser sua dama de companhia. A intenção é separar Lumina de Karagin. E de quem foi a ideia do Elliot? Lumina precisa recusar a qualquer custo. Então ela revela para Arabella que lhe foi confiada uma tarefa importante pelo Duque, e por isso não pode aceitar a oferta. Arabella pergunta que tarefa é essa, e Lumina afirma com ousadia que precisa pintar um quadro. O que faz as outras garotas se lembrarem de um boato sobre o Duque Hart ter convidado especialistas em arte para avaliar obras que agora valem 500 milhões em ouro. Lumina começa a ficar sem graça, pensando se o tal desenho é aquele que ela entregou a ele, mas como a princesa insiste em ver como sua pintura é linda, ela não tem outra escolha a não ser desenhar uma boneca palito com um vestido rosa. A decepção da princesa é hilária, e ela não acredita que essa habilidade custou milhões em ouro. Mais uma coisa é certa, Lumina está recebendo muito apoio do Duque. Então, a princesa decide deixá-la em paz por enquanto. A bandeira branca foi hasteada e Lumina venceu a guerra. Antes de ir embora, Arabelle sugere que Lumina dê uma volta especialmente pelo Jardim Esmeralda.